Olá, muito bom dia. Sábado 2 de dezembro, nós somos convidados a refletir no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Nesses dias, amigos e amigas, estamos refletindo sobre o dia do Filho do Homem, sobre o momento deste encontro derradeiro, definitivo, chamado parousia, que as pessoas, a época em que a comunidade lucana existia, pensavam que seria de imediato. Por isso muitas pessoas ficaram de braços cruzados, começaram a perder a fé porque esperavam logo o reencontro com o Senhor e não aparecia. E assim as coisas iam enfraquecendo. Esta linguagem meio que apocalíptica, escatológica, referente ao fim dos tempos, não significa dizer que o mundo vai se acabar. Não é uma premonição sobre o mundo, sobre o fim do mundo, mas é um convite à resistência na fé, um convite a fortalecimento da fé, um convite ao testemunho, um convite à resistência. Em meio a tantos desafios que perpassam a vida humana, naquela ocasião nós tínhamos as perseguições, nós tínhamos o Império Romano perseguindo os cristãos, nós tínhamos tantas situações, os judeus, na época, sobretudo quando falo judeus, os que eram mandatários das sinagogas e do templo, sobretudo do templo, todos estavam querendo minimizar ao máximo a comunidade nascente dos cristãos. E o evangelista então escreve para animar a comunidade, para lhe dar alento e dizer: olha, ânimo, força, de agora por diante o caminho é esse. Se perseguir o mestre, perseguirão também vocês. Então tenham coragem, tenham força, fiquem atentos, vigilantes o tempo todo para não serem surpreendidos. Porque esse dia cairá como um relâmpago, ou seja, inesperadamente ele acontece. E é preciso, que dia é esse? Tratam-se daqueles dias em que Jesus ressuscitou e até o fim do mundo. É o tempo da igreja, da comunidade de fé, é o tempo do discipulado, é o tempo de se viver o testemunho, é o tempo em que se deve viver ancorados na fé, viver ancorados na justiça, ancorados no compromisso com o próximo, no compromisso com a ética, com a verdade, mas também com a caridade, com o perdão. O tempo em que as pessoas deverão traçar relações de amizade, relações fortes, fraternas, baseadas no respeito, na dignidade. E Jesus vai arrematar com a seguinte expressão que é muito cara a todos nós: portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Rezar a todo momento não é se tornar uma beata, pendurar aquele rosário no pescoço, na mão, andar com a cabeça torta, dando uma de piedosa, falsa piedade. Não. É você estar com o sentimento voltado para Deus. É você alimentar uma relação filial com Deus, uma relação espontânea, uma relação verdadeira, conhecendo que Deus é maior do que você, conhecendo a sua pequenez e ao mesmo tempo professando a grandiosidade de Deus, sem muito pieguismo e sem muito pietismo, mas sempre com o coração pleno de justiça e de paz. Assim, peçamos a Deus, irmãos e irmãs, amigos e amigas, para estarmos de pé diante do Filho do Homem.
Que expressão belíssima. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, a nossa esperança imorredora. Rezemos hoje por Claudineide, por Vilma, João Pedro. Também quero rezar pedindo a Deus por Oswaldo, também Henrique, também quero rezar pedindo a Deus por Carlos Venceslau, Malir Barbosa, Dora de Tide, Dora de Josa, Dalva, Raimundo Almeida, Jacques e Neus Almeida, José Garcia, Maria Garcia, Brás Peruque, David, Edilma, Elisângela. Também quero rezar pedindo a Deus por Maria do Carmo, Magali, Antônio Gonçalves, Davi da Luz, João de Franco, Silas e Augusto, Jusileide, Walter, ainda Ayrton, Jeová, Aparecida, Denise, Josias Nunes de Carvalho, Josias Nunes do Sobrinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vida em Missão Jerônimo Peixoto, um grande beijo, um excelente sábado, que Deus nos abençoe a todos.